Oi, gente, eu sou a Thalita, faço parte do time de comunicação da Casa Amarela e hoje eu tô aqui com a Gislane Gomes, que é sócia fundadora do Colégio Aventurando. Oi, Gi, tudo bem? Oi, prazer estar aqui com vocês. A gente vai bater um papo rapidinho sobre educação e valores e princípios que a Gi entende bem, né, Gi? Amém, tenho sido capacitada para isso. Amém. Então vamos lá, Gi. Tenho 4 perguntinhas aqui que resumem bem a ideia aqui dessa nossa conversa. Tu começou como terapeuta ocupacional e aí logo migrou para a educação. O que foi que te fez dar esse salto? Onde surgiu essa ideia? O que te encorajou para isso? É um papo interessante, Thalita. Eu sou formada em TO há muitos anos e eu nunca imaginei ter escola. Se alguém falasse para mim há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu diria que isso é uma história muito louca e que eu não estaria disposta a estar nesse local. Mas um dia eu ouvi a voz de Deus, a minha casa ouviu a voz de Deus e literalmente nós nos lançamos. Eu não tenho nem como te dizer que eu pensei, que eu calculei, que eu planejei. Sinceramente, não. Eu fui muito sendo guiada pelo Espírito a cada passo. Eu sempre tive duas paixões: educação, família, infância, essa proteção infantil e uma paixão também gigante por gestão. Então, quando eu olho a minha trajetória, eu entendo que Deus estava me preparando. Amém. Mas ele colocou como se fosse uma venda. Ele deixou guardado. E em um dado momento, ele, tirou o véu. E foi intencional, possivelmente, porque se eu entendesse disso lá atrás, eu teria tido muito medo, eu penso que eu não teria me lançado tão facilmente. Amém. Então foi literalmente uma voz, um sonho, uma palavra profética, e eu vinha sendo treinada há muitos anos pelo apóstolo William, pela pastora Samara, e quando veio a palavra eu falei: amém, Senhor, amém, é isso. E a gente sabe que não é uma escola qualquer, né? Tem todo um contexto aí espiritual, de valores e propósito. Explica um pouquinho pra gente sobre isso, por favor, Gi. Como terapeuta ocupacional, eu sempre estive dentro de escolas. Eu atendia, tinha pacientes, e uma prática comum era visitar escolas para entender a sala de aula, para entender a professora, fazer a orientação. Então, eu visitei escolas em Fortaleza toda. E eu comecei a ver muitas escolas, e quando Deus falou comigo que eu teria essa escola, falou com a minha casa, eu entendi uma coisa: não vai ser qualquer escola. Foi a primeira coisa que eu entendi. Amém. Eu não vou autorizar troca dentro de sala de aula, ou seja, o corpo da criança exposto a outras crianças. Eu não vou autorizar troca conjunta. Eu não vou autorizar troca de pessoas que estão trocando aquela criança. Nós temos rituais. Com licença, eu vou tirar o seu short. Com licença, eu vou tirar a sua blusa. E nós orientamos os pais que orientem seus filhos a quem pode tocar aqui, quem pode trocar você, onde pode trocar você. Minha filha tem 2 anos. E eu falo: Alice, pode pegar aqui? Ela: não, 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 não. Só a mamãe, o papai, a vovó, a tia da escola. 2 anos de idade. Então, eu levo esses princípios. Eu sempre falo isso, assim: eu não exponho ao Colégio Aventurando nada que eu não exponho à minha filha. A Porque começa em alimentação, casa, né? a alimentação que as crianças comem na escola é a mesma que eu dou para minha filha. O tipo de professor, o treinamento, tudo é muito pensado, porque nós não estamos ali para cumprir um desejo meu. Não é o que eu quero, sabe, Thalita? Não é o que eu quero. Eu quero que seja assim. Não, eu entendo que para Deus é assim. Eu entendo que o reino expande assim. Por isso eu faço assim. Amém. É isso. É isso que diferencia o Colégio Aventurando. E, Amém. na verdade, que diferencia todo esse aprendizado que as crianças levam para suas famílias, para casa mesmo, né? Porque não fica só lá na Não escola. fica. É impressionante. Tá, e aí falando dessa diferenciação, né? O que realmente tem uma escola que apenas ensina para uma escola que transforma desse jeito? Qual é o impacto disso? Thalita, pensando sobre isso, eu acredito que um grande diferencial dentro de uma escola, e aqui eu não tô puxando sardinha, tá? Por tudo que é mais sagrado, é a direção. Eu estou no local ali como sócia fundadora do Colégio Aventurando, mas eu atuo hoje no Brasil todo, com outras escolas, direcionando, orientando, treinando. E uma coisa que faz muita diferença é a liderança dessa escola. Como que essa liderança pensa? Porque é dessa liderança que sai todo o protocolo de qual é o material que iremos usar,
Qual o planejamento que nós autorizamos? Quais são as músicas que nós autorizamos? Como é um calendário infantil? Como tudo, na minha percepção hoje, pai, você que não está aqui em Fortaleza, não pode matricular o seu filho no Colégio Aventurando, quando você for conhecer uma escola, conheça quem é a pessoa que está direcionando, guiando. É ela que vai fazer toda a diferença. E eu penso muito sobre isso, porque o Colégio Aventurando é um sonho, é lindo, é uma promessa de Deus, mas eu tenho estendido isso para outras escolas. Não ficar só na gente, não ficar só em mim, mas pegar essa palavra que Deus deu e expandir ela. E é isso que vai fazer com que tenhamos outras escolas com princípios de verdade, gente. Não é na parede, não é ritual bonitinho, não é uma coisa fofinha. Por exemplo, eu estava hoje definindo um material específico para 19 escolas, para mais de 5 mil alunos. E eu fiz perguntas bem específicas. Quando você, pai, ouvir essas duas palavras saindo da boca de uma pessoa, questione, pergunte, me conta mais sobre isso, Gi, quais são elas? Crianças que são protagonistas, questione, e crianças que são críticas. Como assim, Gi? Não é bom você educar uma criança que saiba se colocar, que sabe questionar? É maravilhoso. Mas na maioria das vezes, o que essas pessoas estão falando é: questione os princípios dos seus pais. Questione os princípios do seu Deus. Por que que é assim? Só porque estão falando que é assim? Por que que tem que ser essa regra? Só porque estão falando que é essa regra? Não. Professora, vamos dar liberdade, vamos dar autonomia. Então, questione essas duas palavras quando sair da boca de uma diretora, de uma professora, de um local de escola. Porque na maioria das vezes, eu posso falar que quase que 100%, gente, eles estão falando de questionar os nossos princípios, os nossos valores cristãos. A gente tá tendo uma aula aqui, gente, em 10 minutos. Você falou muito sobre pilares, né? Se a gente fosse elencar, quais são os pilares indispensáveis para construir esse tipo de ambiente? Até já citou alguns, mas quais são os principais? Esse tipo de ambiente profético, esse tipo de ambiente respeitoso, sabe? Esse que leva realmente a gente ao destino que Deus reservou para nós. Principalmente falando de crianças. Sim. Thalita, um pilar indiscutível é ouvir a voz de Deus. Indiscutível. Deus, o que o Senhor quer que eu faça aqui nesse local? Como eu devo guiar essa criança que está aqui chorando por conta disso? Nós não sabemos de tudo. Nós, nem como mãe, nem como profissional, nós não sabemos. Deus, às vezes, nos coloca em algumas situações para nos amadurecer, para nos esticar. Então, o pilar importante é ouvir a voz de Deus, sensibilidade para ouvir. E outro pilar muito importante, obedecer. Então, nessa condução, como empresa, como colégio, como fundadora, com certeza é ouvir a voz de Deus. Amém. É isso. Ouvidos e olhos atentos, né? Para o que Deus está reservando para esse tempo. Principalmente para pessoas que estão à frente disso. Que é uma área super atacada, inclusive. E a minha última pergunta é sobre isso. A educação é uma área super estratégica. E aí eu te pergunto, tem como a gente levar ainda verdade em meio a todo esse ataque, em meio a toda essa situação que a gente vive no Brasil e no mundo, nessa área específica? Sim, é uma área muito estratégica. Pensa só, 4 horas do dia do teu filho, das tuas filhas, elas vão passar em uma escola. E talvez 8, se ficaram integral. Então, se elas não forem muito bem guiadas, se elas não estiverem muito bem conduzidas, você perdeu 4 horas do dia. Calcula numa semana, calcula num mês, calcula num ano. Todos os calcula dias. Por 18 anos, que é o que geralmente uma criança passa em escola. Você entende isso? O perigo que é isso? Sim. E sim, Thalita, nós precisamos atacar essa frente. O que eu percebo nessa área é Satanás domina. Eu não tenho como fingir para vocês dizer que não. Não, é uma área que o maligno atua de uma forma muito aberta. Antigamente era, sabe, assim, vou devagar. Gente, eu nunca imaginei, assim, mas que não estaria tão perto escolas tratarem ideologia de gênero. Eu achei que era um papo para daqui a 30 anos. Eu achei que era um papo para daqui a 40 anos. Ou que talvez nem eu pegasse essa situação.
Hoje, Mas é uma agenda de agora. hoje, já tá acontecendo. Tá acontecendo na música, no cinema, nas artes, na educação. E o que a gente tem que fazer, Thalita? Se você tá aqui ouvindo e você tem um chamado para a área da educação, eu preciso que você não se acovorde, A covarde. Se você está aqui ouvindo esse podcast agora, eu preciso que você não seja um covarde. Eu preciso que você vá para a linha de frente. Não é a Gi que precisa. Deus conta com você. Para o reino expandir, Deus conta com você. E desse local, Thalita, nós não podemos olhar para trás. Se você tem um chamado, se você entende que Deus chamou para aquilo, nós precisamos ir com força e velocidade. Gi, não tenho nem mais o que dizer. Muito obrigada pela aula. Realmente é uma aula de coragem, de atitude. Nós todos admiramos muito o seu trabalho. Amém. O trabalho do Colégio Aventurando também é um trabalho que já vem sendo feito há uns bons anos aí. Já tem se consolidado não só em Fortaleza, mas no Brasil e no mundo. Obrigada e até mais, pessoal.